o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então o povo decidiu: não é possível conciliar as divindades inferiores com o Deus Todo-Poderoso. Não é possível conciliar o Deus invisível com os ídolos. Josué deixou claro: não. É impossível, escolham agora. E o povo disse: nós escolhemos o Senhor. Josué disse: isso é testemunha contra vós mesmos, porque a escolha que vocês fizeram, se vocês não a honrarem, então a vossa escolha será contra vós mesmos. E o povo então resolveu servir somente ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Se você continuar lendo a história do povo de Deus, você vai ver que esse povo, várias e várias vezes, vai adorar o sol, vai adorar as estrelas, vai adorar as imagens, os ídolos, as novidades, vai misturar a adoração, e a nação vai sofrer por causa disso. E Deus, vendo que o povo estava cada vez mais misturando a adoração, o próprio Deus começou a dizer uma coisa, e que esta coisa hoje que Deus começou a falar precisa ser repetida, amados. Vamos ver o que Deus começou a pregar, o que o próprio Deus começou a falar. Profeta Isaías, capítulo 44, vamos ler no versículo 7. Deus diz: e quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, além dele começar a falar que ele é o único Deus, agora ele está batendo nessa verdade: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele está dizendo que não vai aparecer outro Deus, não surgirão novidades. Ele é o primeiro e ele é o último, e aqui pela primeira vez Deus usa esta palavra, 700 anos antes de Cristo. Deus começa a dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último. Por isso vamos ver também aqui no profeta Isaías, no capítulo 48, no versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Aí Deus vai começar a repetir isso: eu sou o primeiro. Antes que houvesse dia, eu sou o primeiro. Depois de mim, nunca surgiu outro Deus ou divindade. Eu sou o único Salvador, o único que salva. E não haverá outro, eu sou o primeiro e sou o último. Atenção, de ponta a ponta. E nós temos visto na história da humanidade surgirem vários medianeiros e medianeiras
que estão se propondo a serem os últimos mediadores da humanidade. E Deus está dizendo, é mentira. Eu sou também o último. Eu não sou o penúltimo ou o antepenúltimo. Não preparei ninguém para vir depois de mim, seja homem ou mulher. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou Deus, eu sou o Salvador. E ele diz, dá-me ouvidos. Eu acho que Deus deve ficar decepcionado e ao mesmo tempo estarrecido com a obstinação humana, a ponto de dizer, dá-me ouvidos, me escute. Imagine Deus pedindo para a pessoa prestar atenção, dá-me ouvidos. Eu te chamei, eu sou o mesmo. Eu, o primeiro, eu também o último. E Deus, no Antigo Testamento fala isso, no Novo Testamento confirma essa verdade, com Jesus se declarando o próprio Deus, Filho de Deus igual ao Pai, se declarando o único caminho, e ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no livro de Apocalipse nós vamos encontrar ele repetindo isso, essa expressão, eu sou o primeiro, eu sou o último. Vamos comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1 agora, versículo 8. Jesus falando, eu sou o Alfa e o Ômega, isto é, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o abecedário inteiro. Não dei letra nenhuma para ninguém, não. Não dei inicial nenhuma para ninguém. Eu sou o alfabeto inteiro, o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Olha só. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele está reivindicando com autoridade que ele é a única pessoa toda-poderosa, que ele é aquele que existia antes de todos nós, e depois de todos nós ele vai continuar existindo ainda. Não há espaço para mais ninguém, e ele ainda declara, eu sou o Senhor que é, que era e que há de vir. Então ele já está pregando que vai voltar. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ainda Apocalipse capítulo 2, no versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está reivindicando, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 13, ele vem repetir esta verdade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não é incrível que a Bíblia esteja terminando com essa declaração? Será que a humanidade pode ser inocente depois dessas declarações repetidas e desse ensinamento? Quando o rico maligno foi parar no Hades, naquele lugar de tormento, e ele viu Lázaro, mendigo, no paraíso, no seio do pai Abraão, ele suplicou ao pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, que estão vivendo dissolutamente,
Manda Lázaro de volta para a terra, para que os meus irmãos sejam advertidos, se arrependam e não venham também para esse lugar de tormento. E o pai Abraão disse para ele: os teus irmãos lá na terra têm a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia Sagrada. Eles que ouçam a palavra de Deus. Então escute, porque o que você está ouvindo é palavra de salvação. O que você está ouvindo pode salvar a tua alma, te livrar do Hades. Se você ouvir esta palavra e esta única verdade. Agora, por que eu estou pregando isso para você? Nós estamos na cidade de Queimados, Rio de Janeiro, me parece que aqui é o maior índice de pessoas salvas do Brasil. É a cidade que mais tem pessoas salvas. Mas por que eu estou pregando isso aqui? Porque você não faz ideia do que ocorre no nosso país. Você não tem a noção, a menos que você tenha vindo, por exemplo, do Nordeste. Estive pregando numa bela cidade no estado do Piauí. Estive pregando em Teresina. E em Teresina, de cada 100 pessoas, só duas dizem: Jesus Cristo é o meu único Salvador. E quando você entra para o interior do Piauí, esse número vai caindo. E as pessoas no Nordeste todo, em quase todos aqueles estados do Nordeste, segundo uma pesquisa que foi feita, não é uma informação que eu estou aqui inventando para você. Foi feita uma pesquisa no Nordeste sobre a fé dos brasileiros nordestinos, envolvendo grande parte de Minas Gerais, envolvendo a Bahia e subindo para o Nordeste. Qual é a fé dessa grande população brasileira? 45 milhões de pessoas que acreditam em Deus, lógico que sim. Mas qual é a fé dessas pessoas? E essa pesquisa revelou, em primeiro lugar, na adoração dos nordistas e dos nordestinos, em primeiro lugar, na adoração dos nordestinos, está o padre Cícero Romão Batista. Em segundo lugar, vem o Frei Damião. Em terceiro lugar, na adoração do nordestino, vem Vossa Senhora Aparecida. E em quarto e último lugar, Jesus Cristo. Chega-se para pessoas no Nordeste e fala-se de Jesus e eles dizem: não sei quem é. Jesus é o Filho de Deus, não conheço. Eu conheço o Padre Cícero Romão Batista. Você quer trocar Padre Cícero Romão Batista por Jesus Cristo? Ah, não. Quero não, vou ficar com meu padrinho. Depois Frei Damião, depois Vossa Senhora Aparecida, e em último lugar, Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro é o último. Mas ele diz: eu sou o primeiro e o último. E quando a gente vê que tantas almas estão fazendo justamente aquilo que é o contrário da Bíblia, seja ela uma Bíblia católica ou a nossa própria Bíblia, a nossa versão da Bíblia, quando a gente vê esse povo acreditando em cadáveres, em pessoas que já morreram,
nomes vários, e colocando essas imagens, esses ídolos em primeiro lugar no coração, a gente fica se perguntando, o que está sendo ensinado no Nordeste? O que está sendo feito com a alma dos nossos irmãos brasileiros nordestinos? Ou será que aqueles que estão